Livro de Juízes capítulo 7. Gideão vence os midianitas. De madrugada Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais, para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas, se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água levando-a com as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura. E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale, eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelôs. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: Observem-me. Façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas, e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: A espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados, e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: Desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E, depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Livro de Juízes capítulo 8. Gideão persegue 2 reis. Os efraimitas perguntaram, então, a Gideão: Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: Que é que eu fiz, em comparação com vocês?
O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas Oreb e Zeeb nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse-lhe aos homens dali: peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas, os homens estão cansados, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Nob e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha, pela subida de Eres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam, cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que, se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelôs deles. O éfode de Gideão. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só faço a vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelôs. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. A morte de Gideão. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas, e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Abesritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Livro de Juízes capítulo 9. Abimeleque é feito rei. Abimeleque, filho de Jerubaal,
Foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia. Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque, e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Abir, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o servamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal, e não é Zebul seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Ah! Se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores.
Disse-lhe Zebul: onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou-o. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Euberite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram um monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido! Façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E, quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele, e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou, e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Você está gostando desse conteúdo? A Bíblia possui muitas histórias fantásticas e curiosas. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber novos vídeos. Deus continue abençoando você e sua família em nome de Jesus.